Correndo passado o chefe da masmorra, Cyrus ficou satisfeito com o quão suavemente tudo tinha ocorrido. Literalmente, faltavam apenas uma dúzia de metros para o antídoto, então a missão estava quase completa. Nai cobriu o corte com sua capa e ressentiu-se do fato de pessoas sujas se atreverem a fixar os olhos no sangue do deus demônio. Ele gritou alto, impedindo que alguém se aproximasse do altar. Agora, toda a sua atenção estava em Cyrus, e ele não prestava absolutamente nenhuma atenção às outras pessoas. Esta era a oportunidade perfeita. E Terara não ia ficar parada. Junto com Bella, elas avançaram para atacar o inimigo. Tara identificou com precisão a fraqueza do chefe e tentou atacar rapidamente, tentando não perder uma ótima oportunidade. No entanto, esse truque não funcionava contra Nai. Pessoas normais não eram páreo para ele e não conseguiam surpreendê-lo, mesmo por trás. Seus movimentos eram precisos e afiados, graças ao fato de ter várias mãos. Ele conseguia segurar a capa em volta do peito e os ataques dos homens que não entendiam o que Nai escondia sob sua capa. Apesar das tentativas dos amigos de distrair o chefe, ele ainda conseguiu usar sua mão livre para mirar Cyrus, apontando o dedo para ele. O dedo do chefe brilhava com uma cor dourada, reunindo energia demoníaca em um único ponto. Ele considerava os humanos nada mais que baratas que corriam rapidamente e o incomodavam muito. No entanto, Bella não podia permitir tais ações contra seu herói e fez mais uma tentativa desesperada de ferir o demônio. Junto com Tara, elas tentaram causar pelo menos um mínimo de dano para interromper o feitiço e salvar Cyrus. Somente através de seu trabalho coordenado conseguiram derrubar o chefe, fazendo Nai perder o equilíbrio e não conseguir mirar claramente seu disparo caído em Cyrus. Isso surpreendeu o próprio chefe da masmorra, que não esperava que um grupo de heróis fracos fosse capaz de detê-lo. Um feixe de luz dourada, acompanhado por uma explosão escarlate, atingiu a rocha bem na frente do rosto do protagonista, fazendo-o desacelerar por um segundo. Depois do ataque, ele mudou de direção e pulou um pouco para o lado, retomando seu movimento em direção ao altar. Antecipando sua vitória, Cyrus alcançou o antídoto ao som esmagador de explosões, sorrindo de orelha a orelha e sonhando com um futuro pacífico. Apenas alguns metros o separavam do alvo, então ele nem permitiu pensamentos de fracasso, exceto que ele esqueceu ou nunca soube que o altar estava cercado por um feitiço protetor especial criado com um pentagrama ao redor dele. Ao olhar para o círculo brilhante, seus olhos se arregalaram e sua boca se abriu em silenciosa pergunta. No entanto, ele não podia mais parar, era tarde demais. Um toque na parede invisível que criava o feitiço foi suficiente para ele sentir toda a força do poder investido nela. A onda protetora emanando do centro do pentagrama até a periferia abalou toda a masmorra com um poder assustador. Cyrus voou para trás contra a rocha no mesmo momento, seguido por um som estrondoso e o tilintar de metal de uma armadura caindo. Como esperado, o círculo foi lançado por Nai, então ninguém se surpreendeu que a onda de choque pudesse atingir uma força tão intimidadora. Segurando as espadas apontadas para ele, o chefe jurou que, enquanto estivesse vivo, nenhuma criatura viva seria capaz de entrar em sua masmorra e escapar vivo. Como eles poderiam esperar roubar o sangue do deus demônio? É claro que era incrivelmente estúpido simplesmente avançar e tentar pegar o sangue do diabo. Enquanto tentava se levantar de seus joelhos, nosso herói riu de sua tentativa tola de pegar o antídoto. Ele estava convencido de apenas uma coisa: para obter a poção, ele teria que matar Nai. Com seu objetivo e resultado decididos, Cyrus estava pronto para se lançar de volta ao ataque. No entanto, um sussurro silencioso de uma fenda na rocha atrás dele chamou sua atenção. Ele espiou na escuridão e ficou surpreso com o que viu. Enquanto isso, o chefe da masmorra ficou realmente irritado, empurrando Bella e Tara de lado e dizendo que foi um grande erro para eles entrarem na sala dele e que estavam superestimando suas habilidades. Então, após um golpe tremendo, os heróis voaram para o lado, lutando para segurar suas armas até o fim. Enquanto lutavam, arriscando suas vidas, Cyrus reconheceu a criatura que estava sentada na fenda. Foi extremamente inesperado ver Satiel lá, aquela que havia escapado recentemente dele da cena de sua última batalha. Suas roupas estavam rasgadas e mechas de cabelo caíam de sua longa trança. A demonista tremia violentamente depois que o chefe quase a matou. Mordendo os dedos, ela implorou para que ele não revelasse seu esconderijo. Até agora, ele não entendia quem a havia levado a tal estado, e Satiel continuava tremendo de medo e implorando por misericórdia ao mesmo tempo. Nai falava sobre como seu sacrifício precisava ser apresentado calmamente, fazendo com que ele tivesse que matar aqueles insetos irritantes. Somente pela vontade própria de Nai, eles poderiam sair e retornar vivos à sua cidade. Mas ele não era tão generoso e teria acabado com todos eles de qualquer maneira,
pois já tinham tido o suficiente dele. Agora, apenas um sacrifício humano poderia aplacar sua raiva, então ele não seria indulgente com pessoas irritantes. Como sempre, sentindo suas intenções assassinas, nosso herói se virou instantaneamente para o chefe, que representava uma ameaça mortal para seus companheiros. Depois, ele revirou seus bolsos, convenientemente localizados na armadura, e tirou o cogumelo necessário no momento, deixando o cogumelo que o capitão mercenário Sirius tinha recentemente se envenenado no início da fenda. Ele se virou para a poção, elaborando uma nova estratégia no caminho. Enquanto isso, Satiel ficou extremamente surpresa que Sirrus tivesse deixado para ela o cogumelo Cabbage, que deveria restaurar sua energia. Ele realmente queria ajudá-la afinal. Olhando para as costas de nosso herói, que gritou para Bella tomar cuidado, Satiel estendeu a mão para pegar o cogumelo, confiante de que Nai não haveria. Ela estendeu a mão de seu esconderijo e pegou o cogumelo roxo, mordendo o chapéu do cogumelo. Satiel sentiu algum alívio e um impulso de energia, e seu corpo ferido começou a se curar. Chorosa por sua bondade, ela finalmente se apaixonou por Sirrus por ajudá-la, mesmo que ela o tivesse intimidado e tentado matá-lo. Ele ainda teve pena dela e estendeu a mão quando ela precisava. No entanto, enquanto ela estava segura, o protagonista continuou seu ataque ao chefe que guardava o antídoto, e enquanto corria, seu sistema ativou, dizendo claramente que, para desbloquear as condições necessárias das armas, ele tinha que escolher uma das cartas. Inconscientemente, uma dúzia de cartas com conteúdo bloqueado começaram a cercá-lo. Um ponto de interrogação o impediu de ver os dados, então ele teve que confiar na intuição e na sorte para escolher uma arma. Enquanto isso, Nai se aproximava cada vez mais de Bella, enquanto Tara tentava cobri-la e bloquear o golpe. Como se viu, Bella não podia mais pisar no pé, pois todos os ossos do pé haviam quebrado novamente. Assim, ela oferecia salvar-se sozinha, em vez de arrastar um peso morto em suas costas. Haviam segundos para a morte deles juntos, o que fazia com que nosso herói ficasse cada vez mais nervoso. Seus nervos estavam esticados como cordas, pois era necessário salvar seus amigos, e o sistema irritante oferecia ouvir suas bobagens sobre a escolha de armas, descartando todas as informações instrutivas. Sirrus clicou na primeira carta que apareceu em sua mão. A carta azul instantaneamente se tornou um objeto tangível e surpreendeu nosso herói emitindo uma luz vermelha e quente, puxando sua mão para baixo com força. Agora, ele provavelmente poderia ferir facilmente o chefe com sua nova lâmina, que brilhava com luzes iluminando a caverna. Essa arma resultou ser a espada divina de roupas explosivas. Percebendo que as chances de vitória estavam melhorando, Sirrus pulou, tentando golpear o mais forte que podia sob a força da gravidade. Seus olhos ardiam de raiva, e palavras saíam de sua boca. Levantando a espada sobre a cabeça, ele gritou para Nai testar sua nova arma e atacou com toda a sua força, fazendo um golpe surpreendentemente rápido que deixou uma pluma de cor vermelha. O protagonista esperava do fundo do seu coração terminar a luta aqui e agora. No entanto, não foi o suficiente para chamá-lo de um ataque decente. Outra zombaria, parando a lâmina com a mão nua. O chefe simplesmente riu de suas ameaças. Sirrus se mostrou super confiante, e Nai nem se incomodou em ficar parado. Sirrus tinha se enganado com falsas esperanças de sua força e armas, enquanto se apressava para ajudar seu amigo. Agora, um sorriso apareceu no rosto do chefe. Ele estava completamente satisfeito por ter enganado este homem impudente. Ainda rindo, ele elogiou nosso herói por cair na artimanha de destruir Bella e Terara. A única coisa que Nai estava interessado era Sirrus, a quem ele chamava de uma barata rápida e irritante. Balançando o braço, ele desejava ver como esse inseto se esconderia de seus golpes agora, e começou a rir mais alto, mostrando um sorriso com presas. Exceto que Sirrus não concordava com sua decisão. Era possível ler confiança e raiva em seu olhar. Ele não podia permitir que algum chefe demoníaco começasse a subestimá-lo e pensar que ele iria se esconder por causa dele. Então, ele arrancou a arma de sua mão. Com esta ação, ele conseguiu fazer um corte que, no entanto, não causou dor a Nai. Zombando dele, o chefe explicou que mesmo que Sirrus fizesse o seu melhor, só seria capaz de arranhar sua pele, que nem mesmo sangraria. Essa era uma grande diferença entre humanos e demônios, então eles sempre tinham um trunfo na manga. Claro, ele estava orgulhoso de sua existência, elevando-se oprimindo criaturas estúpidas e fracas. Mas, nessa situação, Nai estava sendo muito arrogante. Como se viu, essa espada tinha um efeito retardado. Assim como o nome sugere, espada divina de roupas explosivas. Depois de receber o golpe, as roupas do chefe se despedaçaram em pedaços, cobrindo seu peito com partes de tecido. O demônio começou a olhar para seu corpo nu,
onde mais ou menos intacta permaneceu apenas a parte inferior de suas roupas. Ficou evidente que o chefe de Nai não era um demônio afinal. No entanto, um demônio surgindo da situação constrangedora, a chefe não entendia onde suas roupas tinham ido e tremia com a brisa fria que descia por suas costas. Ninguém esperava que fosse uma demonia que escondia a forma de seu corpo sob suas roupas largas. Uma envergonhada Bela continuou a parecer confusa, enquanto Tara perguntava indignadamente a Kuz onde ele tinha levado as roupas do demônio e o que ele tinha feito com elas. No entanto, nosso protagonista estava tão confuso com a situação quanto seus amigos e não sabia o que dizer. Percebendo a importância da batalha, ele tentou manter a mente sóbria até o final. Foi quando o sistema informou a ele sobre as habilidades da arma. A espada divina explodia as roupas dos inimigos atingidos pelo golpe. Quando exposto, uma técnica especial chamada Chegada da Espada Sagrada era acionada. Naturalmente, após um truque sujo e barato como esse, o demônio ficou ainda mais irritado e ameaçou matá-lo das maneiras mais sofisticadas que existiam, coberta apenas por parte do trapo rasgado. Nai se alimentava desviando-se de Sirrus, que a atacava incessantemente de várias direções. Vez após vez, ela esquivava da lâmina da espada que tentava roçar sua pele cinza descoberta. No entanto, ela era rápida, muito rápida. Correndo atrás do demônio, nosso herói continuava pensando em maneiras de acertá-la com mais força. O primeiro ataque apenas atingiu sua palma, mas as roupas dela já haviam explodido. Isso significava apenas uma coisa: precisava acertar suas pernas, e então a força da espada destruiria a bainha da vestimenta, restringindo seus movimentos completamente. Como estava, ela simplesmente não conseguiria lutar. Apenas um toque da arma poderia afetar o resultado da batalha, então ele estava determinado a vencer. A fraqueza da oponente agora era óbvia. Com um sorriso no rosto, Sirrus se preparou para se aproximar da chefe e ativar a habilidade de morte instantânea. Não haveria como escapar, então ela certamente sucumbiria ao ataque. Enquanto isso, a janela de status avisava que o poder mágico atual do protagonista só seria suficiente para ativar a habilidade secreta da espada 6 vezes, com um intervalo de recuperação de 10 segundos ao capturar um novo inimigo. Esta habilidade poderia ser ativada uma vez diretamente após essa informação. Sirrus questionou a utilidade de sua espada. Parecia inútil na situação, mas ele recusou a sugestão do sistema de cancelar o uso da habilidade. Mesmo que fosse inconveniente e tivesse um número limitado de usos, ele não queria desistir dela. Era improvável que lhe dessem o direito de escolher qualquer arma no futuro. Relutante, ele teria que lutar com ela. Avançando, ele ativou sua habilidade de morte instantânea e começou a se aproximar de Nai. Apenas a bainha da vestimenta, agora parecida com uma saia, que a demonia tinha que segurar em suas mãos, o impedia de alcançar seu alvo. Então estava sujeita à destruição completa. Apenas o movimento fez com que ela pulasse, evitando o ataque, e a espada vermelha viajou quase até o chão enquanto ela estava no ar. Era uma chance perfeita para atacar. Ele rugiu em direção a ela novamente. Nai não entendia por que ele continuava atacando suas pernas, mas depois de pensar um pouco, rapidamente encontrou a resposta para sua pergunta. Como a parte superior estava rasgada em pedaços, era provável que ele quisesse destruir a parte inferior de sua roupa também. Apenas o movimento de espada poderia deixá-la nua, então Nai não ia deixá-lo sequer acertá-la. Levantando a perna no joelho, ela chamou nosso herói de escória suja e começou a contra-atacar. Ela o atingiu no nariz com o calcanhar, fazendo-o sentir o estalo dos ossos quebrados. Sirrus voou para longe dela como uma bola de futebol, mas ela não soltou a espada. Para não voar de volta para a rocha, o protagonista tentou agrupar-se e cravou a espada no chão, quebrando alguns metros com um som desagradável. A rocha, sob a ação da lâmina, rachou, revelando uma longa marca rasa que apareceu após sua tentativa de quebra. Como esperado, o nariz começou a doer intensamente, e então o sangue jorrou, fazendo perceber que o dorso do nariz estava definitivamente quebrado. Era doloroso o suficiente, mas comparado à dor insuportável de um ataque tóxico, era suportável. Depois de limpar o sangue do rosto, Sirrus começou a atacar a chefe novamente. Suas mãos ocupadas segurando o resto de suas roupas, Nai podia vê-lo continuando a atacá-la. Mas, como seu plano já tinha sido revelado, ela levantou uma de suas mãos e apontou o dedo para frente, preparando seu feitiço devastador. Nosso herói estava bem na frente dela, então era quase impossível escapar. Alguns segundos o separavam do toque do ataque, então ambos estavam tensos. Por incrível que pareça, Sirrus conseguiu desviar do raio mortal que destruía tudo que tocava. Suas chances de um golpe bem-sucedido aumentaram drasticamente. Era uma boa hora para ativar a habilidade da espada, pois estava perto o suficiente. Exatamente 10 segundos se passaram desde que ela foi revertida, então era necessário testar a sorte.
sorte. A chefe ficou chocada por ele ter conseguido evitar o ataque, então hesitou por um momento, mas como seu feitiço precisava de um recarregamento, sua existência estava ameaçada. Sem sequer se mexer, ela sorriu levemente, não dando importância alguma para escapar e calmamente recebeu o gol. Se ela tinha medo de ser descoberta, há muito tempo aumentara a distância entre eles. Desta vez, Nai levantou os 2 dedos superiores, que imediatamente brilharam de amarelo, preparando-se para atacar. Somente a velocidade o salvou. E se não fosse por ela, Cyrus já teria sido queimado há muito tempo. No mesmo momento, seus olhos ficaram maiores do que nunca enquanto a encarava. Um feixe jamais largo seguia em sua direção, fazendo nosso herói pular para o outro lado na tentativa de se manter vivo. Agora, ele tinha que desviar da magia de Nai, que nem mesmo lhe dava um intervalo, fazendo-o suar muito. Na tentativa de reativar sua habilidade, o sistema recusava Cyrus, lembrando de que estava em recarga. Enquanto isso, o próximo ataque não demorou, então o protagonista começou freneticamente a ativar a habilidade na tentativa de repelir o feixe, mas o odiado sistema continuava a recusar seu uso. Apenas 10 segundos pareciam um período curto, mas durante a luta pela vida, esses 10 segundos duravam uma eternidade. Nesse momento difícil, ele teve que se esforçar muito e utilizar a única opção disponível. Agarrando a empunhadura de sua espada, ele a balançou como um bastão de beisebol, desviando o feixe na direção oposta a si mesmo. A ideia inicialmente parecia terrivelmente delirante, mas por algum motivo funcionou. Uma enorme onda sonora seguiu a colisão ensurdecedora, surpreendendo Tara e Bella, que assistiam à furiosa guerra entre demônio e humano. Tara imediatamente se cobriu com Bella, percebendo que, com a perna quebrada, ela não conseguiria fugir e se esconder. Ele ficou admirado com o fato de Cyrus ter conseguido resistir ao ataque frontal do chefe. Além disso, não entendia como ele conseguiu tal resultado, pois era óbvio que antes de partir para a expedição, nosso herói estava determinado a ser um lutador de nível F. Mas apenas observando a luta dinâmica, nem mesmo ele, com seu poder de classe B, conseguia interferir. Era algo no nível do absurdo, então era extremamente difícil acreditar que Cyrus estava escondendo seu poder. No entanto, observando seus movimentos, ficava claro que seu nível havia sido erroneamente determinado. Enquanto eles se maravilhavam com suas habilidades, o herói, por sua vez, ficava maravilhado com as propriedades de sua espada, que agora não parecia tão inútil. Com ela, ele podia dissipar a magia do demônio e evitar o poder insano de seus ataques. Até Nai, que andava ao seu redor, concordava com isso. Para ela, toda essa situação era surpreendente, pois ele era a primeira pessoa com quem ela teve tanta dificuldade para matar. No entanto, havia algo que Cyrus não havia calculado. Quando ela levantou a mão, ele ficou tenso, reunindo magia na ponta do dedo, lembrando-lhe que ela poderia facilmente matar Bella, que estava sentada impotente com a perna machucada. O protagonista correu em direção aos amigos sem hesitar, a tempo de desviar o golpe. Um momento depois, um feixe de luz seguia em sua direção para incinerar os corpos das pessoas irritantes. No entanto, no mesmo momento, o brilho vermelho da espada cortou seu ataque, forçando-a a afastar a mão de sua lâmina. A demoníaca perdeu uma unha devido a esse ataque, mas mesmo assim, Cyrus conseguiu alcançar Nai, salvando assim 2 vidas humanas. Somente depois disso é que a chefe sorriu, pois, apesar de ser interrompida, não teria problemas em atacar. Novamente se virando em direção a Bella, ele se impulsionou para longe do chão com um puxão poderoso e correu em direção a ela na tentativa de protegê-la. Não obstante, pensava que os humanos eram tolos afinal, sempre fariam coisas assim para salvar os outros, razão pela qual os seres humanos estão sempre atrás dos monstros. No instante seguinte, ela lançou um feixe na direção dos 3, tentando derrotar Cyrus de uma vez por todas. Dessa vez, nosso herói mostrou-se demasiado lento. Correu em direção a Bella com toda a sua força, mas chegar até ela antes do ataque parecia impossível. O maldito sistema estava bloqueado, e o feixe passava bem perto de Tara, que nem sequer conseguia fazer nada. Tentar salvar Bella poderia ter sido um fracasso. Foi apenas nos segundos finais que o protagonista apareceu diante deles, refletindo o feixe de volta para o chefe. Ele havia conseguido a tempo final. Após uma colisão tão poderosa, a armadura de Bella se desfez em pequenos pedaços e começou a desmoronar. Cyrus finalmente conseguiu respirar aliviado, pois conseguiu alcançar o feixe. Tara, sozinha, encarava surpresa a armadura destruída pelo efeito do recuo, a magia repelida voando não muito longe de Nai, que nem sequer virava na direção da explosão. Destruir esse calabouço já estava começando a irritá-la. Mais uma vez,
ele conseguiu não apenas sobreviver, mas também salvar seus amigos. Nosso herói até impressionou a demonista. No momento seguinte, a poção fervendo no altar começou a chiar e soltar fumaça, fazendo o chefe ficar tenso. Nai estava tão concentrada na batalha que esqueceu de adicionar madeira para manter a temperatura do sangue do deus demônio. Se não fosse mantida, todos os esforços anteriores seriam em vão, e seria necessário esperar mais 100 anos para criar uma nova poção. Tinham que corrigir a situação rapidamente. Enquanto isso, Bella começou a respirar pesadamente, como se estivesse com febre a 40 graus Celsius. Ela mesma não percebia o que estava acontecendo, ficando surpresa com o calor do corpo. Ao mesmo tempo, a habilidade de sentir de Sirius atingiu 91%. Mas não foi isso que chamou sua atenção. Bella agarrou seu rosto com as mãos e o puxou em sua direção. As mãos macias de Bella tocaram o rosto de Sirius, que estava confuso com seu comportamento. Ela tocou seu rosto, passando suavemente as pontas dos dedos sobre suas maçãs do rosto. Qualquer um que a visse nesse estado pensaria que ela estava definitivamente sob algum tipo de feitiço. Ela imediatamente o puxou para mais perto, tentando beijá-lo, enquanto Terra assistia horrorizada às suas ações audaciosas e sem vergonha. Era a primeira vez que a viam nesse estado estupefato, então como reagir a isso? Eles não sabiam. Sua bela aparência o atraía, como se implorasse para ele desistir de todas as tentativas de afastá-la e deixá-la fazer o que quisesse. Exceto que, lembrando como ela era aos 8 anos, deu um choque elétrico em Sirius. Houve um tempo em que ela era muito magra e narcisista, pensando constantemente que todos que prestavam atenção nela queriam beijá-la. Graças a essa memória esclarecedora, nosso herói se afastou instantaneamente dela, gritando que não queria que ela o tocasse. Até Terra se aproximou com olhos surpresos, imaginando o que ela queria fazer, mas nem ela conseguia acreditar que tinha tomado a iniciativa de beijá-lo. Seu corpo se movia automaticamente, como se alguém a estivesse controlando. Esse lugar não era de todo adequado para tal comportamento, pois a luta ainda estava acontecendo. Terra, por outro lado, começou a gritar com ela, lembrando que seu rosto ainda estava vermelho. Ele estava preocupado que ela pudesse ter sido envenenada, pois parecia que estava alucinando, já que seu corpo se movia por conta própria. Era a única desculpa adequada que ele poderia inventar em um momento tão difícil. Exceto que nada disso era verdade, e Bella se sentia envergonhada consigo mesma. Não conseguia controlar seu desejo. Enquanto isso, Nai continuava preocupada com o sangue do deus demônio. Se a poção esfriasse, teriam que esperar mais 100 anos para ser fabricada. Para salvar sua poção, ela estava disposta a fazer qualquer coisa. Não queria perder tanto tempo novamente, então levantou os corpos dos demônios mortos com seus poderes e os levou até o altar. Em apenas um movimento, criou uma enorme onda de lenha que poderia manter a temperatura certa. Mais e mais demônios entraram no fogo azul, fazendo as chamas subirem mais e queimarem mais intensamente. O chefe precisava de todos os esforços para ferver a poção e finalmente levá-la ao ponto de estar pronto. Olhando para tal desperdício, Sirius, ele ressentiu o fato de ela querer evaporar seu antídoto, então ele observou suas ações horrorizado. Agora ele achava que precisava, de qualquer maneira, impedi-la, mas Nai foi mais rápida, causando dificuldades para o protagonista alcançá-la, mesmo com a ponta de sua espada. Nesse caso, ele teve que usar um plano de backup. Era necessário levar sua força ao limite e aquecer seu corpo até o ponto em que o chefe não pudesse mais esquivar de seus golpes. Enquanto ela se ocupava com lenha para aumentar a temperatura do altar ao máximo, Sirius ativou a última técnica remanescente da espada divina de vestes explosivas em seu coração. No entanto, ele guardou um desejo para derrotar o chefe deste calabouço, mas não poderia fazê-lo sozinho. Ele precisava de ajuda, e para isso, ele se voltou para Bella, que não esperava que ele tomasse sua mão. Agora, ele tinha uma derrota iminente, mas precisava da cooperação dela. Franzindo as sobrancelhas e enfatizando a seriedade da conversa, ele disse a ela o que precisava fazer, apertando cada vez mais sua mão. Ela imediatamente corou, ouvindo o fluxo de informações, sem acreditar no que teria que fazer. No entanto, não podia recusar sua ajuda, especialmente nessas condições. Enquanto isso, Tara não conseguia acreditar que essa era a maneira como Sirius aumentaria sua força e derrotaria o chefe. Além disso, a maneira como ele ousadamente lhe dizia coisas sem vergonha, com uma expressão justa, a irritava cada vez mais. O protagonista percebeu o quão difícil seria para ela, mas ele precisava de sua ajuda. Caso contrário, os três poderiam ficar presos neste calabouço para sempre. Enquanto ele segurava a mão dela, os sentidos agitados aumentavam alguns por cento. Tara estava incomodada com o quão ousadamente ele a segurava pelo pulso,
Então ela se assustou e cortou instantaneamente a conexão deles. Parecia para ela que tudo que Cyrus tinha dito realmente soava como absurdo, então não era de surpreender que não acreditassem nele, assumindo que ele só queria se aproveitar de Bella. Neste momento, uma batalha sangrenta estava acontecendo ao redor deles, na qual muitos de seus camaradas haviam morrido, e ele estava pensando em coisas vergonhosas. Virando-se para Bella, Tara gritou ordens para que ela não acreditasse no que Cyrus estava dizendo, mas era tarde demais. Ela era a única que não duvidava do nosso herói, mesmo que ele estivesse dizendo coisas embaraçosas. No mesmo momento, a esperança de Tara de sanidade despedaçou-se no chão como um cristal, atingindo no âmago. Ela estava muito envergonhada de fazer tal coisa, então Bella pediu para não ser mal compreendida. Ruborizando até as pontas das orelhas, ela enfatizou que concordara apenas para derrotar o chefe e salvar suas vidas. Na realidade, ela não queria fazer esse tipo de coisa com ele de jeito nenhum, foi o que ela disse. Depois disso, ela começou a passar as mãos trêmulas sobre suas bochechas, ocasionalmente batendo em seu cabelo. Para alguém que se lembrava de sua oferta de brincar de jogos bobos quando criança, era uma decisão muito difícil permitir que ela tocasse sua pele. Cyrus imediatamente se lembrou de Bella estendendo a mão para ele, dizendo que uma vez que o beijasse, teria que ser responsável por ele e cuidar dele. Sem perceber, ele estava imerso nessa terrível memória, que enviava arrepios pela espinha. Ele gritou que não queria brincar com ela. Desesperadamente, Tara continuou pedindo para não fazer tais coisas na frente dele e agarrou sua cabeça, recebendo um golpe crítico bem no coração partido. Lembrando como a afastara quando criança, ele mal se conteve para não fazer o mesmo na realidade, mas não conseguia e começou a afastá-la ainda mais, fazendo-a gritar e se ajoelhar no chão. Depois disso, Cyrus começou a respirar pesadamente enquanto a olhava. Estava muito perto, parecendo que ele estava prestes a morrer. Bella apoiou-se no braço, tentando não respirar a poeira levantada pela queda, sem entender por que ele a afastara. O que havia de errado com ele? No entanto, depois disso, a janela de informações mostrou que o nível de Cyrus tinha subido, e todos os valores de habilidade aumentaram em 5.000 pontos. Deve ter sido por causa dos horrores que ele tinha visto no passado. Bem, isso era vantajoso para todos, então eles precisavam se tocar ainda mais e lembrar dessas memórias repugnantes. No início, ele teve força suficiente para continuar lutando contra o chefe, então ele agradeceu por sua ajuda, pegando sua espada vermelha do chão. No entanto, Bella não queria deixá-lo ir tão facilmente, não acreditando que ele teria força para uma batalha tão longa e brutal. Além disso, um contato tão breve não era suficiente para ela. Bella, mal conseguindo ficar de pé em sua perna quebrada, fez uma cara triste, franzindo os lábios e fingindo estar chateada. Ao mesmo tempo, o valor misturado de seus sentimentos disparou a 99%, mas Cyrus, que lembrava de sua infância, não foi afetado por tais manipulações. Ele agradeceu a ela por sua ajuda e foi direto para a batalha. Bella não entendia por que seus encantos não funcionavam. Então, caindo de joelhos, ela se esticou em uma última tentativa desesperada de chamar sua atenção. Tara, por outro lado, cerrava os punhos com raiva. Acontece que Cyrus era mais forte do que ele, então não foi surpresa que Bella estivesse apaixonada por ele. Mas ainda assim, ele estava curioso para lhe fazer uma pergunta. Naturalmente, a primeira coisa que veio à mente dela foi que seria alguma piada ridícula novamente, mas mesmo assim ela concordou em ouvi-lo. Enquanto isso, nosso herói corria em velocidade vertiginosa em direção ao altar. Nai estava trabalhando intensamente na única coisa que importava no momento, a habilidade com a espada que era ativada apenas por um golpe combinado na cabeça e nas pernas. Não muito tempo atrás, ainda era difícil para ele acertar até mesmo a perna do chefe, mas agora todos os seus valores de habilidade haviam aumentado em 5.000. Se ele conseguisse encontrar a oportunidade perfeita para atacar, poderia ativar o golpe instantâneo que decidiria o resultado. Parecia que ela nem percebia o perigo se aproximando por trás, pois estava concentrada em garantir que a temperatura da poção estivesse perfeita. Ela precisava acertar antes que ficasse frio. Olhando calmamente para Cyrus correndo em sua direção, ela teve uma ideia brilhante sobre como usar os sobreviventes, especialmente este que estava no caminho. Naquele mesmo momento, ela estava pronta para dar a eles a maior recompensa. Então, ela sorriu com sua genialidade e levantou-se no ar, sobrepujando Cyrus. Ela começou seu monólogo elogiando sua nobreza. A chefe declarou que os humanos sujos poderiam receber uma recompensa sem precedentes e se tornar lenha como um nobre sacrifício para sua bela poção para destruí-los com certeza. Ela decidiu usar todo o seu poder, levantou as mãos e começou a reunir magia demoníaca entre elas em uma grande bola dourada. Sua recompensa incluía um golpe instantâneo por eles terem lutado contra ela por um tempo. Assistindo ao enorme sol que
proporcionalmente aumentava, o protagonista não tinha ideia de como poderia ser interrompido. A esfera parecia ter alcançado um tamanho incrível e se tornou um sol que iluminava todos os cantos do calabouço. Percebendo que ele tinha que fazer algo, ele rapidamente colocou a espada sob o golpe, esperando que não falhasse desta vez. No entanto, desta vez o poder de seu feitiço era diferente do tempo anterior. Sob o efeito do ataque, Cyrus começou a esmagar suas botas no chão na tentativa de permanecer de pé. Como consequência, sua magia começou a drenar muito rapidamente e foi reduzida à metade em questão de segundo. Com cada tentativa de mudar o resultado do evento, ele ficava mais exausto. Parecia que ele não poderia suportar a pressão. O herói fez o seu melhor para permanecer no lugar, mas seu poder mágico de 3.000 era agora inferior a 150. O tempo se arrastou por muito tempo, mas não indefinidamente. Finalmente, essa tortura de tempo e números terminou, após o que a magia da chefe se dissipou e Cyrus conseguiu soltar um suspiro de alívio. No entanto, Nai continuou a sorrir levemente ao olhar para o exausto Cyrus, que observava seus status horrorizado. Restavam apenas 11 unidades de magia. Infelizmente, essa quantidade era muito baixa, impedindo a ativação de qualquer habilidade. Com esses status, ele não poderia mais lutar. A batalha poderia ser considerada encerrada. Naturalmente, Nai percebeu isso e continuou a rir dos tolos. Neste momento, as mãos dele quase caíram de desespero, e ele simplesmente ficou parado até ser tocado. Era a Bela que tocou sua bochecha e virou sua cabeça em sua direção. Nosso herói ficou muito surpreso ao vê-la no meio da confusão, mas poderia ter sido sua salvação. Ela percebeu que ele precisava muito dela agora, então o puxou para perto e o abraçou apertado, como se fosse a última vez. Observando o comportamento dela, Tara ficou com o coração partido, pois o coração dele se partia cada vez que ela tocava Cyrus. Bela há muito tempo queria falar sobre os sentimentos que guardava em seu coração há tanto tempo. Desde que era pequena, ela gostava dele, mas não tinha coragem de dizer. Ao tocar a pele aveludada dela, o protagonista aumentou seu nível em mais 5 unidades, o que não pôde deixar de agradar, pois o poder se tornou muito maior. Havia tanta força e energia mágica que era difícil de imaginar. Era surpreendente, pois ao tocar nas demoníacas, ele recebia muito menos poder do que de Bela. Qual seria o segredo dela? Todos os valores aumentaram instantaneamente em 27.000 unidades, o que era impressionante para a imaginação de uma pessoa classificada como F. Até mesmo a chefe não resistiu a tamanha força, cobrindo o rosto diante de tal poder avassalador. Nai pensou que era impossível, pois não conseguia mais resistir a ele. Agora, ela não entendia de onde ele tirava tanta força, mas apenas uma coisa estava clara. Agora, esses humanos aparentemente patéticos poderiam derrotar os monstros arrogantes e ela também. No entanto, lamentando o caso, é assim que vamos encerrando este vídeo. Mas se você gostou, deixe seu like. Se quiser a continuação, deixe o seu comentário aqui abaixo. E lembre-se, é muito bom que a alma preguiçosa queira tudo, mas nada alcança,